Olá, seja muito bem-vindo nesse canal e nesse vídeo eu vou estar falando sobre a importância das crenças fortalecedoras. Então, se você quer aprender mais sobre essas crenças, quais são essas crenças fortalecedoras, fica aqui comigo nesse vídeo que tem muita coisa boa para você. A importância das crenças fortalecedoras. Talvez você já ouviu muito uma palavra que as pessoas falam sobre crenças limitantes. Então, o que são as crenças limitantes? Crenças limitantes são aquelas crenças que estão formadas dentro de cada um de nós e que limita os nossos resultados. Na verdade, essas crenças elas se tornam os bloqueios, elas se tornam exatamente os empecilhos para que você conquiste os seus resultados, conquiste os seus melhores resultados e alcance os seus sonhos e seus objetivos. Então, certamente você já tentou muito avançar em algumas áreas da sua vida e você não conseguiu. O que de fato está errado são exatamente as suas crenças. Se suas crenças forem crenças limitantes, você não adianta, por mais que você faça alguma coisa, você sempre vai ser paralisado. E olha só, eu quero dar como exemplo de uma crença fortalecedora e das formas de se ter uma crença fortalecedora. Primeiro eu quero que você entenda o seguinte: as crenças elas são formadas em nós desde quando nós nascemos, principalmente nas nossas fases até os 7 anos e depois nós avançamos para a adolescência e tudo aquilo que nós vimos, tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós sentimos, todas essas coisas elas criaram as nossas crenças. E certamente você pode ter vindo de um lar onde as crenças fortalecedoras não eram comuns. Talvez você ouvia falando muito de escassez, de impossibilidades, e você cresceu pensando dessa forma, pensando que não é capaz, pensando que não vai conseguir avançar, que as coisas não vão dar certo para você, e até você já tentou, mas de fato as coisas não deram certo. Então, primeiro eu quero citar um exemplo que está na Bíblia, o exemplo de Davi, exemplo muito conhecido por todo mundo, mesmo se você não é tão próximo assim da Bíblia, você já ouviu falar de Davi. Então deixa eu te dizer algo importante na vida de Davi. Davi, ele tinha suas crenças firmadas ou formadas nele a partir de tudo aquilo que ele também viveu. Ele viu, ele ouviu e também ele sentiu. E olha só que coisa interessante, quando Davi se depara naquela situação onde o exército de Saul estava sendo confrontado por Golias, ele se habilita a lutar contra aquele gigante. E o que me chama muito a atenção é como as crenças que Davi tinha eram crenças fortes, crenças de capacidade. E de onde vinham essas crenças de capacidade? Vinha daquilo que ele tinha visto, vivido, ouvido, sentido. Aí ele começa a contar para o rei Saul as experiências que ele teve. E quais foram essas experiências? Ele diz: olha, eu quando estava cuidando das ovelhas do meu pai, veio um leão e eu matei o leão, veio um urso e eu matei o leão, matei o leão. Então, o que tudo isso gerou nele? Crenças fortalecedoras. E aí quando ele viu aquele gigante, na verdade ele já tinha uma crença formada, que vencer um gigante como aquele não era difícil, baseado nos sucessos que ele teve, matando leão e matando urso. Como é importante aquilo que nós vivemos. Então o que você viveu, isso hoje, se for uma coisa muito boa, isso vai te ajudar no dia de hoje, para que você continue avançando. Mas se os teus exemplos do passado foram exemplos de fracasso, é muito provável
que você tenha grande dificuldade de crescer e de avançar. Por exemplo, se você foi uma pessoa que já bateu em muitas portas tentando abrir uma porta de emprego e você nunca consegue, nada se abre para você, você não consegue avançar. Você já foi num lado, já foi no outro, e aí você traz um exemplo que talvez o teu irmão teve a mesma dificuldade que você, talvez o seu pai era uma pessoa que tinha dificuldade de arrumar um emprego. Então, olha só que coisa interessante. Você vai agora ter que viver a sua vida com as crenças limitantes que foram formadas dentro de você. Você via aquilo ali. Talvez você viu muito sofrimento do seu pai para conseguir alguma coisa. E aí você sempre acha que tudo vai ser difícil, que você não vai conseguir. Então, como, na verdade, ter crenças fortalecedoras? Como ter crenças fortalecedoras? Um primeiro ponto que a Bíblia diz, está lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 2, é que há uma necessidade que cada um de nós renove a nossa mente. Você precisa colocar agora na tua mente informações diferentes de capacidade. E como é que você vai colocar? Olha só, como foi que você recebeu as crenças limitantes? Através de tudo aquilo que você ouviu, tudo aquilo que você viu e aquilo que você sentiu. E agora você vai ter que mudar isso. Você vai ter que agora renovar a sua mente. Então, como é que renova? Você vai renovar, segundo a Bíblia, nós devemos renovar a nossa mente pela palavra de Deus. A partir do momento que você vai mergulhando nas Escrituras, você vai vendo os exemplos de fé positivo e de pessoas que conquistaram grandes coisas. E a partir dali você vai colocando essas informações, você vai tirar as informações de coisas negativas que aconteceram dentro da tua casa e agora você vai colocar as informações positivas e você vai começar a acreditar naquilo ali e as coisas vão começar a dar certo na sua vida. A partir do momento em que você faz essas mudanças, as coisas acontecem de uma forma diferente. Deixa eu só contar um exemplo que eu tive na minha vida mesmo. Eu era uma pessoa que tinha uma crença limitante muito forte de nunca conseguir trabalhar. Achava que sempre as portas estavam fechadas, tinha emprego para todo mundo, mas quando eu chegava lá, os empregos já tinham acabado e as portas já estavam fechadas. Até um dia que eu descobri que aquilo ali eram apenas crenças erradas que estavam dentro de mim. E quando eu mudei aquilo ali, eu comecei a crer de uma forma diferente, através das informações novas que eu estava botando, falando à minha mente, dizendo eu posso, eu consigo, eu sou uma pessoa capaz. A Bíblia diz, também Jesus fala lá no Evangelho de Marcos, capítulo 11, no verso 23, que quando a gente fala, e se a gente falar e não duvidar, as coisas vão acontecer. E a partir desse tempo que eu comecei a mudar minhas crenças, eu nunca mais fiquei um só dia desempregado na minha vida. Então, se funcionou para mim, se funcionou na minha vida, também vai funcionar na sua vida. Então, pratique essas verdades, mude a forma de você falar, troque os seus pensamentos negativos por pensamentos positivos, pensamentos de incapacidade por pensamentos de capacidade. Você é capaz, você pode, você é inteligente, você é determinado, você é focado. Então, começa a mandar essas informações para a tua mente e a tua mente vai começar a sofrer um renovo poderoso que vai trazer resultados maravilhosos para a sua vida. Então, se esse vídeo fez sentido para você, eu quero te pedir algumas coisas. Primeiro, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, dá aquela força para que a gente continue publicando conteúdos como esse, que abençoa a sua vida e vai abençoar a vida de outras pessoas. Não esquece de curtir, dá aquele like aí, compartilha também com outras pessoas, que esse vídeo possa chegar e também estar abençoando outras pessoas, assim como você foi alcançado por ele. Tá certo? Então, muito obrigado pela sua companhia, um beijo no seu coração e seja abençoado praticando a palavra de Deus.